edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo mesmo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, 20. Jesus Cristo mesmo deve ocupar todo o nosso pensamento em todas as circunstâncias. Jesus Cristo mesmo é a substância do Evangelho e, portanto, quão próximo devemos estudá-lo. Enquanto esteve aqui, ele ensinava a seus discípulos e o propósito do seu ensinamento era que eles pudessem conhecê-lo e, por meio dele, conhecerem o Pai. Os discípulos não aprenderam isso rapidamente, mas podemos ver o que ele desejava que aprendessem pela observação que fez a Filipe. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. João 14, verso 9. Jesus queria que eles conhecessem a ele mesmo. E quando ressuscitou dos mortos, o mesmo objetivo estava diante dele. Enquanto andava com os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles tinham uma grande variedade de assuntos para conversar, mas Jesus escolheu o antigo tema e, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Nenhum tema seria metade tão importante ou útil. Nenhum simples homem poderia vir para ensinar de si mesmo, porém este ser divino não tinha coisa alguma melhor para revelar, pois ele mesmo, o Deus encarnado, é o primordial de todas as verdades de Deus. Por isso, nosso Senhor estava preocupado em ser conhecido por seu povo. E desse modo, uma e outra vez lemos que Jesus se manifestava aos seus discípulos. João 21, 14. Assim, qualquer outra coisa que possamos ignorar, é essencial que os discípulos conheçam o seu Senhor, sua natureza, seu caráter, sua mente, seu espírito, seu objetivo, seu poder. Em uma palavra, devemos conhecer a Jesus Cristo mesmo. Isso também, amados, é a obra do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 14. O Espírito Santo revela a Cristo para nós e em nós. Tudo o que Cristo falou enquanto esteve aqui, o Espírito Santo abre a mente e ao entendimento. Dessa maneira, falando de Cristo dentro de nós, ele continua a obra que o Senhor começou quando esteve aqui embaixo. O Consolador é um instrutor e Jesus é a lição. Ouso dizer que vocês desejam saber 1000 coisas, mas o ponto principal do conhecimento a ser desejado é Jesus Cristo mesmo. Esse foi o seu ensino, esse é o ensinamento do Espírito Santo e esse é o fim e o objetivo da Bíblia. Moisés, Isaías e todos os profetas falaram dele, e as coisas que estão escritas neste livro foram escritas para que creiam que Jesus é o Cristo e que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 31. Precioso é este livro, mas sua principal preciosidade está em revelar a Jesus mesmo. Esse é o campo que contém a pérola de grande valor, como está em Mateus 13, 45 e 46. O porta-joias que guarda a mais brilhante joia celeste. Perderemos o nosso caminho na Bíblia se o seu cordão de seda não nos levar à câmara central, onde vemos a Jesus mesmo. Nunca seremos verdadeiramente ensinados pelo Espírito Santo e perderemos o ensinamento da vida de Cristo se não habitarmos em Jesus mesmo. Conhecê-lo é o princípio e a coroa da nossa sabedoria. Conhecê-lo é a nossa primeira lição sobre o arrependimento e nossa última conquista quando entrarmos no céu. Nossa ambição é que possamos conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, como está em Efésios 3,19. Aqui está o estudo de nossa vida, o que será proveitoso, pois essas coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1,12. Que o Senhor conceda que os olhos do entendimento de todos nós possam ser iluminados, de modo que vocês possam saber qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, como está em Efésios 1,18. Amados, uma vez que Jesus é o fim do Evangelho, ele deve ser o nosso tema constante. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2,2. Assim falavam os homens de antigamente, e assim falamos nós,
Se deixarmos de pregar a Cristo, seria melhor que deixássemos de pregar. Se vocês deixassem de ensinar sobre Jesus Cristo mesmo em suas classes, seria melhor que renunciassem ao trabalho de ensinar a outros, pois nada é mais digno dos seus esforços. Levem embora o sol, então a luz terá ido, e a vida se foi, tudo se foi. Quando Jesus é empurrado para segundo plano, ou deixado de fora do ensinamento de um ministro, a escuridão é uma escuridão que pode ser sentida, e as pessoas fugirão dela para a luz do Evangelho assim que puderem. Um sermão sem Jesus é insípido e inútil para os atribulados santos e filhos de Deus, e eles logo buscarão outros alimentos. Quanto mais de Cristo em nosso testemunho, mais de luz e vida e poder para salvar. Alguns pregadores são culpados da mais cansativa tautologia, porém isso não lhes pode ser imputado quando seu tema é Jesus. Ouvi algumas pessoas declararem que seu ministro parecia ter comprado um realejo, no qual podia extrair 5 ou 6 músicas e nada mais. E estas ele repetia e repetia eternamente. Elas estão cansadas, muito cansadas de tais vãs repetições. No entanto, até o dia de hoje, nunca ouvi falar de alguém contra quem a queixa fosse apresentada que ele pregava muitas vezes de Cristo, ou muito fervorosamente, ou muito alegremente de Cristo. Não me recordo de ver um único cristão sair de uma congregação com um semblante triste dizendo: ele exaltou sublimemente o Redentor, ele engrandeceu imensamente os louvores ao nosso Salvador. Não me lembro de alguma vez encontrar um caso apenas em que o enfermo, languidecido sobre seu leito, se queixasse que os pensamentos a respeito de Jesus foram fatigantes para eles. Não me lembro de um único livro que tenha sido denunciado por cristãos verdadeiros porque falava grandiosamente do Senhor ou lhe dava muita proeminência. Não, meus irmãos. Aquele a quem os santos estudam deve ser o tema cotidiano dos ministros, se desejam alimentar o rebanho de Deus. Nenhum outro tema anima tanto o coração, desperta tanto a consciência, satisfaz tantos desejos e acalma tantos medos. Deus não permita que jamais deixemos de pregar Jesus mesmo. Não há receio de esgotar o assunto, nem de afastar nossos ouvintes, pois suas palavras continuam sendo verdadeiras. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12, 32. Jesus Cristo mesmo é o objeto do nosso amor. E quão caro ele deve ser. Podemos declarar, todos nós que somos realmente salvos, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Como está em 1 João 4, 19. Sentimos um intenso afeto por sua abençoada pessoa, sua bendita pessoa, bem como gratidão por sua salvação. A personalidade de Cristo deve sempre ser mantida em nossos pensamentos de forma proeminente. O amor por uma verdade é algo muito bom, porém o amor por uma pessoa contém muito mais poder nele. Ouvimos falar de homens que morreram por uma ideia, mas é infinitamente mais fácil despertar o entusiasmo por uma pessoa. Quando uma ideia é encarnada em um homem, ela tem uma força que nunca empunharia em sua forma abstrata. Jesus Cristo é amado por nós como a personificação de tudo o que é amável, verdadeiro, puro e de boa fama, como está em Filipenses 4, 8. Ele mesmo é a perfeição encarnada, inspirada pelo amor. Nós amamos seus ofícios, nós amamos os símbolos que o descrevem, nós amamos as ordenanças pelas quais ele é exposto. Contudo, nós amamos a ele mesmo mais do que tudo. Ele mesmo é o nosso amado. Nosso coração descansa somente nele. Porque amamos a ele, amamos o seu povo. E através dele entramos em união com seus membros. Nosso texto é extraído de um versículo que diz: Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Ele é o ligante da esquina, unindo judeus e gentios em um templo, em um corpo. Em Jesus, essas antigas diferenças cessam, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, 14 e 15. Estamos em harmonia com cada homem que está em harmonia com Cristo.
Basta que nosso Senhor diga: eu amo esse homem, e nós o amamos de imediato. E esperamos apenas que o nosso amigo diga: eu amo Jesus, e nós nos apressamos para responder: e eu te amo por causa dele. Tão ardente é a chama do nosso amor a Jesus que todos os seus amigos podem se sentar ao redor dessa chama e serão bem-vindos. Nosso círculo de afeto compreende todos aqueles que, de alguma maneira, têm realmente a ver com Jesus mesmo. Porque o amamos, nos deleitamos em servir-lhe. Qualquer serviço que façamos por sua igreja e por sua verdade, o fazemos por amor a ele mesmo. Inclusive, se apenas pudermos prestá-lo ao menor dos seus irmãos, prestamos a ele. A mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, é um símbolo que muito prezamos, pois ela apenas o derramaria para ele. E cada gota do seu valioso conteúdo deveria ser derramada unicamente sobre sua cabeça, como está em Mateus 26:9, Marcos 14:3 e João 12:3. Os espectadores se queixaram de desperdício, mas não pode haver desperdício em qualquer coisa que seja feita para Jesus. Se o mundo inteiro, os céus e os céus dos céus fossem todos um grande vaso de alabastro, e se todas as doçuras que pudessem ser concebidas estivessem escondidas dentro dele, desejaríamos que todo ele fosse derramado e que cada gota de doçura fosse derramada em Jesus Cristo mesmo. Como diz os versos, Jesus é digno de receber honra e divino poder. Bênçãos maiores que podemos expor, sejam tuas para sempre, Senhor. Ó nosso amado, se podemos fazer qualquer coisa por ti, ficaremos encantados em possuir tal privilégio. Se formos autorizados a lavar os pés dos teus discípulos, ou a cuidar dos mais pobres dos teus pobres, ou do menor cordeiro do teu rebanho, aceitamos o ofício como uma grande honra, pois te amamos com todo o nosso coração. Nosso amor a Jesus deveria ser algo tão real como nosso afeto por nosso marido, nossa esposa ou nosso filho, e deveria ser muito mais influente em nossas vidas do que qualquer outro desses amores. Maior que esses e mais influente que esses. Confio que o amor a nosso Senhor motiva a todos vocês a um serviço pessoal. Você pode ter feito uma contribuição para algum fundo ou causa e permitiu que outras pessoas trabalhassem. Mas você não pode fazer isso quando vê que Jesus entregou-se a si mesmo por você. Jesus mesmo exige que eu mesmo, seja consagrado ao seu louvor. O serviço pessoal é devido a um Cristo pessoal que pessoalmente nos amou e pessoalmente morreu por nós. Quando nada nos move ao zelo e o espírito cansado não pode manter sua laboriosidade, basta que Jesus Cristo mesmo apareça e logo nossas paixões estão todas em chamas. E o espírito ardente compele a carne a esquecer-se para seu trabalho. Nós, inclusive, nos gloriamos na enfermidade quando Jesus está próximo e nos aventuramos em obras que, de outra maneira, nos pareceriam impossíveis. Podemos fazer tudo e qualquer coisa para Jesus Cristo mesmo. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda a nossa alegria. Devemos nos regozijar quando temos uma tal fonte jorrante de bem-aventurança. Em tempos de tristeza, nosso consolo é Jesus mesmo. Para alguém lutado, não é pequeno o fundamento de conforto ao pensar que Jesus Cristo mesmo tenha sido um homem. Que deleite ao ler, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2,14. A humanidade de Cristo tem um encanto que apenas aquele que está serenamente triste descobre. Eu tenho conhecido o que é contemplar a encarnação com um sereno e calmo coração, quando meu cérebro parecia estar em chamas com angústias. Se Jesus é de fato meu irmão, há esperança em todos os momentos. Este bálsamo é melhor do que o de Gileade, como está em Jeremias 8:22. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Dor, fome, sede, deserção, escárnio e agonia. Jesus mesmo tomou sobre si, tentado em tudo como nós, mas sem pecado, como está em Hebreus 4:15. Ele se tornou o consolador dos afligidos.
Muitos e muitos sofredores, nas solitárias vigílias da noite, pensaram nele e sentiram que sua força foi renovada. Nossa paciência revive quando vemos o homem de dores. Como está em Isaías 53:3, vemos o homem de dores em silêncio diante de seus acusadores. Quem pode se recusar a beber do seu cálice e ser batizado com o seu batismo? Como dizem os versos, seu caminho foi muito mais duro e tenebroso que o meu. Se Cristo, meu Senhor, suportou, eu devo murmurar? A escuridão do Getsêmani tem sido luz para muitas almas agonizantes. E a paixão até a morte fez os moribundos cantarem com alegria de coração. Jesus Cristo mesmo é o consolo da nossa alma afligida. E quando emergimos da tormenta da angústia para a profunda calma da paz, como frequentemente acontece, bendito seja o seu nome. Ele é a nossa paz. Efésios 2,14. Ele nos deixou a paz como legado, a paz ele cria em nós. Nunca conheceremos uma profunda paz de coração até que conheçamos a Jesus Cristo mesmo. Vocês se lembram daquela doce palavra quando os discípulos estavam reunidos e as portas estavam fechadas por medo dos judeus? Chegou Jesus e se pôs no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Como está em João 20:19. Vejam que Jesus mesmo trouxe a mensagem, pois nada senão a sua presença poderia torná-la eficaz. Quando nós o vemos, nosso espírito sente um agradável aroma de descanso. Aonde poderia uma cabeça dolorida encontrar outro travesseiro como o seio de Jesus? Em dias de celebração e de festa, nossos espíritos se elevam para além do descanso. Nos remontamos ao céu em alegria e exultação, mas é a alegria do nosso Senhor que está em nós que torna a nossa alegria completa. Os discípulos se alegraram vendo o Senhor. João 20:20. Então nós também nos alegramos. Pela fé vemos a Jesus mesmo entronizado e isso nos enche de alegria, pois sua glorificação é a nossa satisfação. Também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, diz Filipenses 2:9. Não me importa o que aconteça comigo, desde que ele seja glorificado. O soldado morre feliz quando o grito de vitória alegra seu ouvido e sua débil visão contempla seu príncipe triunfante. Que alegria pensar que Jesus ressuscitou e que ressuscitou para nunca mais morrer. A alegria da ressurreição é superlativa. Que felicidade é saber que ele subiu ao alto, levando cativo o cativeiro, como está em Efésios 4:8. Que ele se senta agora entronizado em um bem-aventurado estado e que ele virá em toda a glória do Pai para despedaçar seus inimigos em pedaços com uma vara de ferro, como está no Salmo 2:9 e Apocalipse 12:5 e 19:15. Aqui reside a mais grandiosa alegria da sua igreja expectante. Ela tem em reserva um poderoso trovão de hosanas para esse auspicioso dia. Se há alguma alegria a ser sentida ao cristão, que ela seja ao mesmo tempo segura e doce, uma alegria que ninguém poderia ter em excesso, e essa alegria deve ser encontrada naquele em quem você ainda não vê, mas em quem você crê e se deleita com alegria indizível e cheia de glória, como está em 1 Pedro 1:8. Jesus Cristo mesmo é o modelo de nossa vida, e portanto, quão abençoado é ser como ele. Quando a nossa regra para a vida, somos como os discípulos sobre o monte da transfiguração, quando Moisés e Elias tinham desaparecido, pois a ninguém vemos, senão unicamente a Jesus, como está em Mateus 17:8. Cada virtude encontrada em outros homens, nós encontramos nele em maior perfeição. Admiramos a graça de Deus neles, porém Jesus Cristo mesmo é o nosso padrão. Um crítico severo disse certa vez a respeito de Henrique VIII que se as características de todos os tiranos que já viveram tivessem sido esquecidas, todas elas poderiam ser vistas nesse específico rei. Podemos mais verdadeiramente dizer de Jesus que, se todas as graças, virtudes e doçuras que já foram observadas em homens bons pudessem ser esquecidas, você poderia encontrar todas elas nele, pois nele habita tudo o que é bom e excelente. Nós desejamos copiar seu caráter e colocar nossos pés em suas pegadas. Seja nosso seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. O que diz nosso Senhor mesmo? Siga-me, em Mateus 16:24. E novamente, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Não o apóstolo de Cristo, mas Cristo mesmo é o nosso guia.
Não precisamos de um modelo secundário, antes devemos imitar a Jesus mesmo. Pela habitação interior do Espírito Santo e por suas graciosas operações, estamos nos convertendo à imagem de Cristo, até que Cristo mesmo seja formado em nós. E assim nos desenvolvemos, pois a vida celestial em nós é a sua própria vida. Eu neles. João 17, 23 e 26, disse Jesus. E novamente disse, eu sou a vida, em João 14, 6. Porque já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz Colossenses 3, 3. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 12. Não é receber o batismo, nem levar o nome de Cristo, é ter a Jesus mesmo em nossos corações que nos faz cristãos. E na proporção em que Ele é formado em nós, a nova vida cresce e nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele. E esta é a nossa perspectiva para a eternidade, que estaremos com Ele e seremos como Ele. Pois quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, 2. Pense nele, você que lamenta hoje sua imperfeição. Pense em Jesus Cristo mesmo e em seguida tenha certeza que você será como Ele é. Que imagem! Venha, artista, traga a sua melhor habilidade. O que você pode fazer? Todos os pincéis não conseguem desenhá-lo. É necessário o olhar de um poeta e a mão de um artista para retratar o adorável. Mas o que pode fazer o poeta? Ah, você também falhará. Você não pode cantar sobre ele mais do que o seu amigo pode pintá-lo. Uma frutífera concepção e uma elevada imaginação podem vir em seu auxílio, mas não podem impedir seu fracasso. Ele é demasiado formoso para ser descrito. Ele deve ser visto. No entanto, aqui está a maravilha. Seremos semelhantes a Ele, a Jesus Cristo mesmo. Ó Santo, quando você for ressuscitado dentre os mortos, quão formoso você será. Acaso você reconhecerá a si mesmo? Hoje você está enrugado com a idade avançada, marcado com as marcas da doença e da dor. Talvez você esteja deformado por um acidente ou empalidecido com a tuberculose, porém nada disso irá lhe manchar. Você estará sem mácula, nem ruga, nem defeito diante do trono. Como dizem os versos do hino, ó gloriosa hora, ó abençoada morada, estarei próximo a Deus e serei como Ele. E não apenas em forma corpórea seremos como Ele, cujos olhos são como os das pombas e cujas faces são como um canteiro de bálsamo, como diz Cantares 5, 12 e 13. Mas em espírito e alma seremos perfeitamente conformes ao nosso bem-amado. Seremos santos, assim como Ele é santo, e felizes como Ele é feliz. Entraremos na alegria do nosso Senhor, diz Mateus 25, 21. A alegria de Jesus mesmo. Não estou dizendo que seremos divinos, pois isso não pode ser. Contudo, irmãos, estaremos muito perto do trono. Ó, que deleite saber que meu parente próximo vive, e quando ele estiver no último dia sobre a terra, não apenas verei a Deus em minha carne, diz Jó 19, 26, mas serei como Ele, pois eu o verei tal como Ele é. Então Cristo mesmo torna-se para nós indizivelmente precioso, o modelo de nossa vida presente e a imagem da perfeição para a qual o Espírito Santo está trabalhando em nós. Por fim, Ele é o Senhor da nossa alma. Quão doce será estar com Ele. Encontrarmos hoje que sua amada companhia nos faz caminhar agradavelmente, seja que corramos no caminho dos seus mandamentos, como está no Salmo 119, 32, seja que atravessemos o vale da sombra da morte, como está no Salmo 23, 4. Muitos santos foram encerrados em masmorras, porém andaram em liberdade quando Jesus esteve lá. Eles foram torturados sobre o cavalete, mas inclusive o chamaram de uma cama de rosas quando Jesus ficou junto a eles. Um foi deitado sobre uma grelha, com chamas debaixo de si, mas em meio às chamas desafiou seus algozes a fazerem pior. Ele riu deles com desprezo, pois seu Senhor estava lá. Mártires foram vistos batendo palmas quando cada um dos seus dedos queimavam com a vela acesa, e foram ouvidos clamar: Cristo é tudo, Cristo é tudo. Quando o quarto, semelhante ao Filho de Deus, caminha na fornalha, como Daniel 3,25 diz, tudo o que o fogo pode fazer é romper as ataduras e libertar os que sofrem. Ó irmãos,
estou certo que a única felicidade que vale a pena ser encontrada é saber que Ele lhes ama e estará perto de vocês. Se vocês já se regozijaram com a abundância do seu milho, do seu vinho e do seu azeite, do seu dinheiro, essa foi uma triste alegria. Ela rapidamente perdeu o sabor ao seu paladar, uma vez que nunca tocou as profundezas do seu espírito. Logo ela se foi e lhes deixou extremamente desfalecidos de coração. Se vocês se regozijarem em seus filhos, em seus parentes e em sua saúde física, quão prontamente Deus enviou um infortúnio sobre todos eles. No entanto, quando vocês se regozijam em Jesus, vocês ouvem uma voz que lhes convida a prosseguir para mais deleites. Essa voz clama: comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Cantares 5:1. Pois estar farto com uma alegria como essa é alcançar a melhor condição de espírito e colocar a alma onde ela deve estar. Nunca estaremos bem até que saiamos de nós mesmos e entremos em Jesus. E quando vem o estado arrebatador de júbilo e permanecemos fora de nós mesmos e ficamos nele, de tal modo que, se no corpo ou fora do corpo, não sabemos dizer, Deus sabe, como está em 2 Coríntios 12:3, então regressamos para onde Deus queria que o homem estivesse quando caminhava com ele no Éden. E nos aproximamos de onde Deus deseja que estejamos quando o veremos face a face. Irmãos, que visão será aquela sem o véu? Se a contemplação dele aqui é tão doce, o que será vê-lo no porvir? Pode ser que não vivamos até que ele venha, pois o Mestre pode demorar. Então, se formos chamados a atravessar o portão da morte, não precisamos temer. Não me surpreenderia se, ao passarmos sob o véu e sairmos no estado incorpóreo, um dos nossos maiores espantos for encontrar a Jesus Cristo mesmo, esperando para nos receber. A alma esperava que um comboio de anjos ministradores estaria próximo de sua cama e a escoltaria através do córrego da morte em direção à cidade celestial. Mas não. Ao invés disso, o Senhor mesmo nos saudará. Quão surpreendido ficará o nosso espírito e exclamará: é Ele mesmo, meu bem-amado, Jesus Cristo mesmo. Ele veio ao meu encontro. O céu poderia ser uma surpresa muito grande para mim. Inclusive meu espírito incorpóreo poderia desmaiar, mas é Ele, o homem Jesus Cristo em quem confiei lá embaixo e que foi meu querido companheiro em meus últimos momentos. Eu mudei meu lugar e meu estado, mas não mudei de amigo, nem mudei meu deleite, pois Ele está aqui. Que olhar de amor será aquele que Jesus nos dará? E que olhar será o nosso a Ele? Desviaremos alguma vez os nossos olhos para longe dele? Desejaremos fazê-lo? Acaso não são verdadeiras as palavras do poeta? Milhões de anos meus olhos maravilhados percorrerão as belezas do meu Senhor, e por toda a eternidade adorarei as glórias do teu amor. Pode ser que nosso encontro com Jesus Cristo mesmo tenha lugar dentro de uma semana, quem sabe? Talvez dentro de uma hora. Uma pobre menina acamada em um hospital havia sido informada pelo médico que apenas poderia viver mais uma hora. Ela esperou pacientemente e quando restava apenas um quarto de hora, ela disse: um quarto de hora a mais, e então ela não terminou de dizer o que tão pouco posso eu dizer. Mas Jesus Cristo mesmo disse: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. João 17:24. E tal como ele orou, assim será, e assim há de ser. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá.
vem